O humor é algo menor ou, pelo contrário, exige um leitor mais atento? É uma questão de técnica ou de alma? É de direita ou de esquerda? Enfim, humor na literatura é uma coisa séria ou não? O humor na literatura é uma coisa séria? Eu acho que nós tivemos grandes escritores, né, no mundo todo, no Brasil e no mundo todo, que fizeram humor, né, e bom humor, e não deixa de ser literatura boa também, né. Quando será que o humor passou a ser levado a sério em literatura? Foi Inglaterra, século XVIII? Eu acho que se fosse situar assim num escritor, seria o Bernard Shaw, né, que era um dramaturgo e respeitado e tal, e começou a fazer comédias ou fazer peças com bastante humor, né. O Bernard Shaw era engraçado que ele fazia peças e escrevia as introduções para as peças, né? E as introduções geralmente eram maiores do que a peça, né? E então acho que seria o Bernard Shaw, né? Primeiro que deu respeitabilidade, vamos dizer assim, ao humor da literatura, né? Qual que é o papel do humor na literatura? Assim? É fazer rir, é fazer pensar? Para que ele serve? Por que a gente usa o humor na literatura? Acho que o humor pode ser usado como a gente quiser, né? Para tratar de qualquer assunto, inclusive assuntos sérios, né? Através da sátira, através de um pensamento que acaba sendo cômico e tal, mas não deixa de ser profundo, né? Então, eu acho que com humor você pode fazer qualquer coisa, pode fazer qualquer tipo de comentário, sem deixar de ser humor e ao mesmo tempo com uma certa pretensão, né? E a literatura brasileira, ela é tão bem-humorada quanto o povo brasileiro? Eu acho que sim, inclusive, né, nós temos uma tradição de cronistas que sempre escreveram com muito humor, né? Mesmo aqueles como Rubem Braga, por exemplo, que era mais lírico, assim, tal, mais literário mesmo, e que sempre usou muito humor, né? Até o Paulo Mendes Campos, que talvez fosse mais sério deles, né? Também escrevia com humor, escrevia coisas humorísticas muito boas. Antônio Maria, né, era um grande humorista. Então acho que essa geração, que foi a grande geração da crônica brasileira, né, desse pessoal daquela época, sempre usou muito humor, né? Sempre fez muito humor. O Stanislau Ponte Preta, né? Texto curto sim, longo é mais raro, né? Em romance. E se pensar hoje em dia, romance é bem raro, né? Porque é difícil, né, você fazer um romance que com a obrigação de fazer rir, né, de duas em duas páginas tem que fazer rir, né, para ser um romance humorístico, né? É mais difícil, né? Já a crônica você pode liquidar, usar uma piada só e liquidar com a piada e com a crônica, né? Com o texto. Mas será que hoje em dia tem uma serização dos escritores, assim, de romance? Porque é tão raro ver um romance de humor. Acho que é por isso, né? Porque é difícil de fazer, né? Até na literatura mundial, né? São poucos os casos de romances humorísticos, né? Tem um americano, escritor americano que eu gosto, que chama Peter de Vries, que fazia isso, fazia romances engraçados, mas é o único exemplo que me ocorre agora de um autor assim, de uma coisa... Como que você aprendeu a fazer humor? Quem que você leu? Acho que lendo, né? Lendo principalmente. E no meu caso é um pouco diferente porque eu fui muito influenciado pelo humor americano, né? O fato de ter vivido lá na infância, depois na adolescência também vivemos nos Estados Unidos. Eu sempre gostei muito da cultura americana em geral, né? Do cinema, música, jazz e tal, e da literatura também. Quem que são os autores que você leu lá? Esse Peter de Vries que eu citei, né? Que é um ator pouco conhecido fora dos Estados Unidos, e a turma óbvia, né? Woody Allen, essa turma toda, né? O próprio Philip Roth, né? E o leitor de humor, ele é um leitor particular? Ele tem alguma característica diferente? Não, acho que o humor é para todas as categorias e todas as idades, né? Às vezes o humor não é bem compreendido, né? É muito difícil, é muito perigoso a gente escrever com ironia, né? Ironia
tem que ser entendida como ironia, né? Senão não é ironia, né? E tem muita gente que não consegue, né, entender o que é ironia, quando é que deixa de ser ironia, e a pessoa está escrevendo para valer mesmo, né? E eu já tive várias experiências de escrever um texto com ironia, achando que todo mundo vai entender que é ironia, né? E, no entanto, começa a chegar protestos, pessoas protestando, né? A culpa é nossa ou do leitor? Eu acho que a nossa obrigação como jornalista, principalmente, é de ser claro, né? De deixar claro o que a gente está tentando fazer, né? Mas, às vezes, o leitor também podia colaborar, né? Ser um pouco mais... Enfim. Qual que é a importância do ritmo numa escrita de humor? Eu acho que é tudo, né? Um texto de humor depende muito mais do timing, né? Para usar uma palavra brasileira bem conhecida, muito mais do timing do que o drama, né? No humor o timing é tudo, né? Enquanto que no drama não existe esse rigor, né? Mas no humor sim, né? Tem que ser a coisa na hora certa, a resposta na hora certa, o ritmo na hora certa, né? O humor ainda é visto com desprezo nos altos círculos assim, da literatura? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, não tem vamos dizer, a respeitabilidade, né, de outro tipo de texto. Mas tem coisas engraçadas, por exemplo, eu me lembro na época da ditadura, que havia censura e tal, né, certos assuntos eram proibidos, certos nomes eram proibidos de ser citados e tal. Mas o que a gente fazia, por exemplo, eventualmente eu fazia muito cartoon no espaço que eu tinha no jornal, né? Em vez de texto, fazia cartoon. E coisa que eu não podia dizer com texto, eu podia dizer com humor. Eu acho que o humor tem essa conotação de uma coisa lúdica, né? Meio infantil sempre, né? E por isso passava, né? As pessoas não davam importância para o humor gráfico, para o desenho, para o cartoon, que davam para o texto, né? E nesse sentido a gente se aproveitava do fato do humor não ser considerado uma coisa respeitável, né? Não tem muito autor de humor que foi para a Academia Brasileira de Letras, né? Tem o Machado, O João Baldo. o João Baldo. E eu acho que ficamos por aí, né? Por que eles não vão para lá? Eles não levam a academia a sério ou a academia não leva os humoristas a sério? Na academia, né, eu tenho amigos lá, eu acho que é uma coisa que eu respeito, não tenho nada contra, mas é uma coisa meio cômica, né? Aquela ostentação, né? A solenização da literatura, né? Mas tudo bem, não tem nada contra a academia, né? Mas não combina muito com o humor, né? É. A não ser o Fardão combina. Pois é. Esses tempos politicamente corretos trazem uma dificuldade para o autor de humor? Eu acho que sim, qualquer tipo de restrição, né, mesmo que seja justificável, como no caso do politicamente correto, né, qualquer tipo de restrição é negativa, né. Mas eu acho que o politicamente correto também serviu para acabar com certos hábitos do humor brasileiro, por exemplo, aquelas figuras no humor, por exemplo, o judeu é sempre o judeu da prestação, o negro é sempre meio burro, coisa que no nosso humor era muito natural, né? Fazer essa caricatura de tipos, né? E na verdade está insultando gente sem pensar, né? E fazendo graça Mas fora isso, eu acho que eu sou contra qualquer tipo de restrição e de censura, né? Mesmo que seja, às vezes, justificável. O humor vicia? Se você vê tudo já com um certo viés de humor? Eu acho que sim, mas não seria o meu caso, porque eu normalmente, naturalmente, não sou uma pessoa muito humorística, não. Sou mais pro depressivo do que propriamente pro engraçado, vamos dizer assim, né? Então, para mim, o humor é mais uma técnica do que propriamente uma vocação, né? Eu consigo fazer um texto, enfim, engraçado, pretensamente engraçado,
Mas não é uma coisa natural, não é uma coisa espontânea, né, no meu caso. E tem fórmulas, estruturas que facilitam fazer humor? Não, acho que não existe receita, não. Ou se existe, eu não conheço. Estrutura pequena, por exemplo, uma enumeração onde as duas primeiras coisas são de uma natureza e a terceira é de outra natureza bem diferente. É. Por exemplo, há uns tempos atrás eu escrevi que algumas coisas estavam voltando, né? E eu disse que tudo bem que esteja voltando o Bambolê e o Ioiô e a Vanderleia, né? Quer dizer, aí já emenda outra coisa, que melhor não voltar é a Guerra Mundial e tal, né? Então é isso, vamos dizer três coisas e a última coisa ser uma surpresa, né? Isso funciona, normalmente funciona. E o humor é mesmo algo menor ou não? Eu acho que não, porque o humor requer também uma certa inteligência, uma certa sabedoria, vamos dizer assim, né? Que não acho que seja menor, não. E às vezes é mais difícil de fazer do que uma coisa mais séria, né? Que o Woody Allen uma vez falou. Eu achei ele um traidor, porque ele falou, não, o humor é menor mesmo, o drama é mais nobre e tal. O Woody Allen diz que fazer drama é comer na mesa dos adultos, né? Fazer humor é comer na mesa das crianças, né? Eu não sei se eu concordo com isso, não. E quando você lê, você prefere comer na mesa dos adultos ou das crianças? Olha, eu tenho lido tão pouco como prazer por prazer, assim, que eu nem tenho feito essa escolha, né? Eu tenho lido mais para me informar sobre história e tal. E tenho lido muito pouco por prazer, né? Mas eu acho que o ideal é a gente frequentar a mesa dos adultos, mas com um espírito infantil, né? Vamos dizer assim, né?